Adiantando para Duda. Oliveira. Atirando para a baliza. Momento. Aí está. Gol. Nós sentíamos, só ao ouvi-lo falar, quando ele nos falava, nós sentíamos que estávamos perante um líder. A época do Pedroto nunca acabou. Tudo o que fazia era a paixão. Vai tocar o balão de couro. Ademir vai levantar para o outro lado. Teria para Simões, já foi feito quanto para Ademir. Chutou! Agora não adianta chorar, Fidalgo. Na rede, Fidalgo. Na rede. Mesmo no Júnior já se notava que ia sair dali uma estrela, vá. O Strick ainda se vira para o grupo e diz: já ouviram? É para fazer como o Pedroto disse. É para fazer como o Pedroto disse. E foi, de facto, dentro do campo e fora do campo, digamos, um mestre que nos libertou para a gente jogarmos tranquilos e sempre com o espírito de vencedor. Constatar que ganhar um campeonato com este futebol, sinceramente, com jogadores aglomerados dentro da grande área, só com a exploração do contra-ataque, não me parece realmente que seja digno de um futebol de um país europeu que se quer cotar numa tabela média. O labor de um conjunto deliberadamente virado para o ataque. Dir-se-á até que este ano, sem sermos campeões nacionais, fomos a equipa com o maior número de golos marcou. Mas há uma coisa que forja muito o caráter das pessoas, que são as dificuldades. É importante lembrar. O meu pai ficou órfão com 7 anos. Era o último de 11 irmãos. A minha avó não trabalhava e teve que vir para o Porto. Portanto, estão a imaginar as dificuldades que o meu pai teve para estudar. Em primeiro lugar, acordava com o apito do comboio, que não havia relógio em casa, para vir para o Liceu Rodrigues de Freitas estudar. E depois começa a carreira como jogador, trabalhou enquanto foi jogador. A partir de uma certa altura começou a ajudar a família e as irmãs. Isso contribui de uma forma decisiva para forjar o caráter das pessoas. E quem passou por dificuldades, quem, como soube dizer-se, comeu o pão que o diabo amassou, nada teme. Isso é uma coisa que o meu pai tinha na vida, é que nunca temeu nada. Através das conversas que tivemos, eu de facto concluí que ele era um homem muito chegado à família. Era um homem com grande amor pelos filhos e sempre salientando que não teria feito o que fez se não tivesse a mulher que teve, a doutora Cecília. Isto é um mundo que eu não posso esquecer. Eu tenho o meu marido que está sempre presente na minha memória e eu sinto-me bem a olhar para isto, as fotografias. Mas isto foi feito pela minha filha. Isto foi feito por ela. Isto é. Aqui, olha. Isto era de jogadora. Olha os enquadramentos que ela fazia. Isto ela assim, o que é que andava a fazer lá em cima? Sei lá, Zé, está estranho. Ela fechava-se no quarto a fazer isto. E depois estragou, tinha muitos jornais, mas aquilo ela ia buscar o mais importante. Isto é tudo a vida dele, está toda aqui nisto.
Eu, já em 1954, com 26 anos, interessava-me pelos problemas futuros do nosso futebol e, naturalmente, que desejei bem cedo enverdar pela carreira de treinador. Tirei um curso aqui em 1955, dirigido pelo mestre Cândido. Mais tarde foi proporcionada a minha ida à França. Lá fiz também o curso da Federação Francesa de Futebol, o curso federal, e naturalmente que vim bem documentado. Isto era um caderno pessoal que está aqui no Museu do Futebol Clube do Porto, com muito orgulho da família. Na verdade, é um documento histórico. Isto é um documento histórico de alguém que fez um curso de treinador há 60 e tal anos com distinção. E era muito importante, permita-se-me a ousadia, que alguns dos treinadores atuais era interessante fazer-lhes um convite para consultarem este pequeno caderno. Entre os 2 cursos que o consagraram mestre como treinador, Pedroto vestiu em 17 ocasiões a camisola da seleção portuguesa e conquistou 4 troféus como jogador do Futebol Clube do Porto. No primeiro deles, o título de 1956, já com a nota de excelente no primeiro curso de treinadores da Associação do Porto, uma história antecipa toda a sua perspicácia e liderança. E numa daquelas tertúlias que nós fazíamos no estádio, no final dos treinos, o Sr. Hernani contou que num célebre jogo determinante para o Futebol Porto ganhar o campeonato, salvo erro, em 1956, e ele, jogando com a Académica, um adversário dificílimo no estádio das Antas, e então a equipa era treinada por o Strick, que foi um dos grandes senhores que passou pelo futebol português e pelo Futebol Clube do Porto, um homem que quem é dessa época ainda hoje recorda com muita saudade. E então o Sr. Strick, que já tinha percebido quem é que tinha ali como jogador, ao intervalo do jogo com 0-0 e a situação a não correr bem, pergunta perante os jogadores, ao Pedroto jogador, o que é que era preciso fazer para dar a volta à situação, porque a coisa estava preta. E o Pedroto diz-lhe: Mister, mas é para ganhar mesmo. Então o Perdigão tem que abrir bem na esquerda, o Carlos Duarte tem que abrir bem na direita, nós no meio campo temos que trocar bem a bola e entrar com mais segurança para podermos desfazer aquela organização defensiva espetacular que a Académica tem. O Strick ainda se vira para o grupo e diz: já ouviram? É para fazer como o Pedroto disse. É para fazer como o Pedroto disse. Ganharam 3-0. Mas no meu tempo, à época, eu acho que aprendi muito com ele, até porque ele foi o único treinador que tive, e como disse, tive alguns bons treinadores, que chegavam ao intervalo e diziam assim: querem ganhar o jogo? Então tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer aquilo outro. E se tu fizeres isto, fizeres aquilo, fizeres aquilo outro, nós temos muito mais hipótese de ganhar o jogo. E a verdade é que ele conquistando o jogador, porque as coisas aconteciam assim. E, portanto, nós começamos a acreditar nele. Enquanto os outros jogadores metem para aqui, arrisco para colar no quadro, mais arrisco para colar, e nós não percebemos o que e ele, com 2 ou 3 palavras, nós acabamos de perceber tudo o que ele queria. E ele diz-me assim: ó miúdo, vai aquecendo que vais entrar. Vais entrar e vou-te dizer uma coisa. Vais entrar um quarto de hora do fim. Quarto de hora, 10 minutos do fim. E vais resolver o jogo. E as coisas aconteceram precisamente como ele disse. Mais tarde passaria para o papel a fórmula para contrariar uma defesa reforçada. Os apontamentos do mestre em 1960 caberiam perfeitamente num qualquer ensinamento ou análise tática dos dias de hoje. Mais de 60 anos depois de terem sido escritos pela sua mão. Como contrariar? Evitar superioridade numérica colocando o mesmo número de atacantes. Jogar o mais largo possível. Extremos chegados à linha. Atrair ao meio-campo com jogo de apoio, aproveitando essa inferioridade numérica. Não deixar organizar. Sim, não se descontrolaram os nortenhos quando a sorte se lhes negava, nem quando o Jaburu, com a baliza toda aberta, atirou escandalosamente ao lado direito do poste. O jogo continuava a repartir-se mais pelos 2 meios campos, entrando os guarda-redes muitas vezes em ação. Mas à meia hora, um grito ecoou por todo o estádio. Gol! Gol do Porto, marcado por Teixeira. Embora já tivesse jogado em Madrid, na segunda parte, era estreia num jogo oficial que foi bastante feliz.
embora reconheça também, sem desprimor para ele, que o Lusitano que jogou completamente partido, que jogou essencialmente sobre a defesa e que o jogo hoje esteve relativamente fácil em meio campo. Mas não quero com estas palavras desmerecerem nada a categoria do Luís Roberto, que com toda a sinceridade acho que fez uma belíssima partida. E agora o Luís Roberto tem a dizer... Do Pedroto e da sua entrada não tenho na nada para te equipa. oferecer nesse momento, te peço um sorvete. Muito obrigado, obrigado. São as palavras a mais. Não, são justas, nada. Eu, sinceramente, estou satisfeito por ter integrado a equipe e a equipe ter saído vencedora. Para mim é uma responsabilidade tremenda de entrar numa equipe dessa como do Porto, principalmente substituindo um pequenininho que é tão grande dentro do campo, que é o Pedroto. Obrigado. E... nós dois somos amigos da velha guarda, né? Com certeza. Em 1952, Pedroto tinha sido a transferência mais cara do futebol português, quando deixou o Belenenses para finalmente vestir a camisola do seu clube de coração. Ele só esteve 2 anos no Belenenses. O assunto do momento, a verdade sobre o futebolista Pedroto. Isto era da Flama, era uma revista que havia. Pedroto, isto foi quando ele foi para o Porto. Como jogador, ajudou a conquistar títulos, justificando o esforço e a aposta dos dirigentes do Futebol Clube do Porto. Quando veio do Leixões, não é? Do Leixões, depois foi para o Algarve, para o Lusitano de Vila Real Santo António, depois foi para o Belenenses, e do Belenenses é que veio para o Porto. Mas já no Leixões, mesmo no Júnior, já se notava que ia sair dali uma estrela, como se costumava dizer no futebol. E não há dúvida nenhuma que veio sempre até chegar a selecionador. Mas, efetivamente, ele tinha essa qualidade de ser sido praticante, mas um praticante de leitura. Por isso, ele não, mesmo jogando, ele lia o jogo e, por isso, começou a aprimorar, efetivamente, a sua qualidade tática, não é? E não, foi, para mim, aquilo em que ele era um expert fabuloso. Era um estratega, era o homem que, de régua e esquadra, definia o rumo que o jogo devia levar e, normalmente, com sucesso. Mas era um predestinado, um homem já, que se via que seria um grande comandante no futuro, se enverdasse, como enverdou, depois por uma carreira de treinador. Era muito jeitoso, um grande médio, que nos lançava as bolas como a gente queria. Era um grande jogador, sim senhor, o Pedroto. O final da temporada de 1960 foi de sensações extremas para Pedroto. Pai em abril, último dos 178 jogos pelo Futebol Clube do Porto, em maio. Curso de elite de treinadores, em junho. Tenho a certeza que ele rejubilou com todos os momentos que viveu neste curso e que ainda estava a viver com intensidade o meu nascimento, meses antes, não é? Não deve ter sido um período... Foi um período seguramente fulgurante da sua vida, ele ainda era um jovem, não é? Estava numa altura de afirmação, como todos estamos, quando iniciamos uma carreira, mas já aqui se via o seu espírito rigoroso, meticuloso, sistemático. Não há nada melhor do que uma cabeça bem arrumada. E ele tinha uma cabeça bem arrumada. Isso é um guia para a vida, não é? E essa cabeça bem arrumada já transparece num homem de 30 anos que tinha sido jogador de futebol, lembrando, numa época em que havia muitos jogadores de futebol iletrados, alguns não sabiam ler nem escrever. Não é? E, portanto, ele, até nesse aspecto, tinha um nível cultural muito acima daquilo que era a média, o que depois lhe permitiu, com essa cabeça bem arrumada, coligir aqui um conjunto de apontamentos sistematizados daquilo que viria a ser, creio eu, também um guia para a vida e para a sua carreira como treinador. O melhor que posso dizer do Sr. Pedroto é isto. Era um homem que sabia que não sabia. Pedroto foi de tal forma brilhante que a sua excelência lhe permitia não só passar a ser monitor dos cursos de treinador em França, como poder treinar a própria seleção francesa de futebol. Uma tarefa ao alcance de muito poucos, e ainda menos aos 32 anos de idade. Mas escolheu começar pela base da pirâmide. Foi treinar os júniores do Futebol Clube do Porto e dirigir toda a formação do clube.
Adolescência. Características gerais. Os adolescentes procuram a personalidade nas evoluções físicas, orgânicas, psicológicas e manifestam tendência para a turbulência, excitação intelectual, afetividade muito viva e variável, manifestação de disposições sexuais. A adolescência é um período de experiência, de promessas, de antecipação, mas não de realização. Não lhe pedir o que ela não pode dar. Estudei tudo em pormenor, facultaram-me tudo o que eu necessitava e cheguei aqui a Portugal e entendi que realmente devia começar por baixo e que devia ter alguma experiência, começando a treinar júniores, juvenis e inclusivamente fazendo uma escola de jogadores. Essa oportunidade foi-me fornecida de imediato pelo Futebol Clube Porto e eu tentei realmente fazer uma escola de jogadores no Futebol Clube Porto, além naturalmente de treinar juniores. Os anúncios foram postos nos jornais e apareceram-me miúdos, como era pedido desde os 8 anos. Uma série deles, cerca de 1000. Pois naturalmente que elaborei umas fichas com o nome dos miúdos, idade, etc. O que faziam os pais, quantos irmãos tinham, o que fazia a mãe, no sentido de avaliarmos logo, pouco mais ou menos, a situação financeira do miúdo. Com algumas perguntas de permeio, pois gostas de carne, gostas de peixe, gostas de doce, gostas de fruta, é que os miúdos respondiam, pois, com naturalidade. E verifiquei, infelizmente, e já nessa altura o disse, mas que há a conclusão que 90 e tal % dos miúdos que eu vi eram subalimentados. Quase todos não gostavam de carne, não gostavam de peixe, de fruta, assim, e todos gostavam de doce. E gostavam de doces, especialmente reboçados. Eu recordo-me até que nessa altura, junto do médico do clube, eu pedi para que se fizesse algo pelos miúdos. Há muita gente que diz, e eu subscrevo, embora me fique mal a mim subscrever enquanto filho, que ele era muito avançado no seu tempo, claramente. E das primeiras medidas que adotou foram de caráter nutricional, uma coisa que hoje para nós é óbvio. Não há atletas que consigam ter sucesso se não tiverem uma nutrição equilibrada, e não é só nas primeiras fases da infância, é ao longo de todo o ciclo de vida desportiva, como é sabido, não é? Aliás, basta olhar para alguns exemplos de longevidade. Estou-me a lembrar, evidentemente, do nosso Cristiano Ronaldo, que não chega quase aos 40 anos com esta performance, apenas por razões de natureza estritamente desportiva. Há toda uma componente nutricional, etc., e de hábitos de vida que contribui largamente para garantir essa longevidade, mas ele já tinha essa percepção há mais de 60 anos, que a nutrição era condição sine qua non do sucesso desportivo. O Pedroto, eu trago assim, vamos comer uma sopa, vamos comer um prato e vamos comer um doce e fruta. E ele um dia disse-me, rapazes, vai mudar isto tudo e, portanto, a sopa é científica. Portanto, tem tudo o que se pode tomar. Portanto, tomem a sopa que é científica. E o resto, estou a imaginar o que estavam os jogadores a pensar. Olha, este gajo veio agora para aqui, este puto veio para aqui baralhar este esquema todo. De comida total, portanto, e começou tudo a comer, porque nós estavam a comer de outra coisa. Eu irrompia muitas vezes pelo meu gabinete para saber se os hotéis já estavam marcados, se eu já tinha as emendas. Digo, não, mister, emendas não tenho, porque eu sei que o mister é que as gosta de escrever e de elaborar, embora eu soubesse que naquela altura, e foi das coisas que para mim mais evoluíram ao longo dos tempos, foi o problema da nutrição, ou era o bichinho grelhado, ou era um linguadinho grelhado, um peixinho cozido, não fugia, mas ele é que gostava de escrever, de pôr o que era, com uma batatinha e tal. Se as regras de nutrição que hoje dominam a excelência no desporto foram sempre uma preocupação ao longo da era Pedroto, outra, talvez ainda maior, esteve sempre na ementa do mestre. Usar o futebol e o desporto como prioridade para formar homens e moldar o seu caráter. Trabalho essencial de um treinador. Formar os homens, mesmo fracos, em sãos de corpo e alma. Valor particular do futebol, mais educativo do que outros desportos, pois fugindo às regras da natureza, é com os pés que se realiza e leva o homem social e moralmente. José Maria Pedroto sabia que, para saber de futebol,
é preciso saber mais do que futebol. Porquê? Porque estamos na área das ciências humanas. Isto conversávamos os dois. Estamos na área do humano. Que o senhor José Maria Pedroto foi um treinador excepcional e um precursor do futebol atual. Falta de monitores e falta de técnica, recurso às táticas, confusão de sistemas e táticas, complicações, falta de iniciativa de jogo, intensificação de treinos, melhoria técnica, progresso do futebol português, falta profissionalismo. Para além de criar uma escola de jogadores e fundar o lar do Futebol Clube do Porto, o jovem técnico de 32 anos foi convidado para orientar a Seleção Nacional Júnior, que, em 1961, participou no primeiro torneio europeu de seleções, o equivalente ao Campeonato da Europa. O empate inicial com a Itália foi alvo de críticas, às quais respondeu com palavras e resultados. Em 15 dias é muito difícil exigir dessa equipa que joga com um conjunto perfeito. Enfim, só um lunático, um homem que não perceba de futebol é que pode exigir uma estrutura certa na equipa. É muito difícil. Eu tenho a certeza absoluta que em futuros jogos os rapazes se vão esquecer dessas pintas, desses dribles, vão jogar unicamente em conjunto e única e exclusivamente para o resultado. Portugal goleou de seguida Inglaterra, Espanha e Polónia, conquistando o primeiro título europeu da categoria. Como disse, ainda ele jogava, depois teve um percurso, foi treinador do Júnior Só o Porto, depois foi o primeiro campeão europeu com as seleções que eu vi os jogos todos, no tempo do nosso guarda-redes Rui, do Serafim, do avançado. Portanto, o grande Serafim, de 4 golos, pontou nesta seleção comandada por Pedroto até ao título, na altura, quase impensável para o nosso futebol. Consagrado nos Júniores de Portugal, mas frustrado na formação do Futebol Clube do Porto, Pedroto viu o seu projeto ruir por falta de condições do clube. Pois, naturalmente, a coisa não pôde ir para a frente e eu até nem cheguei a concluir o meu trabalho, pois verifiquei que não pude ter aquele apoio material que era absolutamente necessário e, naturalmente, que me vi defraudado. Creio que foi um facto, e esta história que lhe estou a contar até teve bastante influência na minha vida futura, pois eu estou absolutamente convencido que se me têm dado a oportunidade e material didático para eu trabalhar os miúdos, ainda hoje lá andaria. Assim, depois procurei outros clubes, outros voos e creio bem, já o tenho contado várias vezes, que esse facto, essa falta de apoio que não pôde ser dada nessa altura, está até na razão direta, enfim, da minha vida como treinador de futebol. Pedroto foi em direção a Coimbra, onde durante 3 anos começou a aplicar os conhecimentos, agora em equipas séniores e de primeira divisão. O estilo atacante, atrativo e moderno do seu futebol começou a ser olhado de uma forma especial. Seguiram-se Leixões, onde se estreou nas competições europeias, e o recém-promovido Varzim, elevado à sensação do campeonato de 66. Pelo meio, mais um curso em Leipzig, reputada escola de treinadores da antiga Alemanha de Leste. O foco era na velocidade, uma evolução que já tinha estado bem vincada nos apontamentos do curso de 60. Era um superdotado. Eu falava às vezes coisas com ele que eu se calhar nunca tinha ouvido e imediatamente percebia. A verdadeira base do jogo são os princípios do jogo. Desta pureza de princípios nasce a tática pura. Estes princípios permitem dar um espírito especial ao futebol. A bola é que corre. Preparar-se para receber, jogar sem bola, aproveitamento do espaço livre, mudanças de direção, fugir à marcação, correr a um lado, passar a outro. Não esperar pela bola, progressão com colegas, triangulação. Procurar receber lançado em corrida, superioridade numérica. Passar rapidamente ao ataque e vice-versa, antecipação. Todos são atacantes, todos são defesas.
mudança de ritmo e de direção, procurar estar sempre em jogo, passe preciso e oportuno. Sempre guiado pelos seus 17 princípios de jogo defendidos na tese de 1960, o mestre chega finalmente ao seu destino, treinador do Futebol Clube do Porto. Estávamos a 11 de maio de 1966. Sob o comando de um jovem treinador de 38 anos de idade, o Clube das Antas entrou na luta pelos títulos de que andava arredado, começando a construir uma mentalidade e uma ideia de jogo. Sentimos bastante, quer dizer, a gente fazia parte física, mas praticamente era sempre com bola. Era sempre com bola que dava mais criatividade ao atleta, dava mais vontade de treinar do que andar sempre a dar voltas e a fazer aqueles treinos intensos, portanto, e a bola já nos distraía mais e andávamos mais satisfeitos, cumpríamos mais. Nós jogávamos para a frente, quer dizer, atacávamos bem com bola, toda a gente tinha liberdade de ação, jogava muito, queria jogar muito pelas pontas. Era o Seninho do lado direito, o Nobre do lado esquerdo, e sempre cruzamentos constantes para entrar, para abrir aquele para os defesas contrários, ter que se virar para o lado da bola, ele explicava isso. Quer dizer, e nós tínhamos que fazer isso. Era o Seninho do lado direito e o Nobre do lado esquerdo. Depois havia o Custódio Pinto, o Djalma e não sei o que mais. Era só tudo lá para dentro. Evolução do jogo moderno. Mudanças do jogo, base do treino coletivo. Primeiro, passar com 4 jogadores. Fazer várias combinações, sempre em progressão, passe fácil e simples. Segundo, mudanças de posição. Terceiro, lançamento em profundidade. Quarto, progressão lenta, mas segura, procurando lançar em profundidade, se possível, com mudança de jogo. Quinto, progressão com passe de profundidade e de morte para trás ou ao lado. Sexto, corrida de 2 jogadores em direções diferentes, pontas de lança. Sétimo, apoio de todos, derivações, mudanças de jogo. Em 1968, o Futebol Clube do Porto quebrou o jejum de troféus que tinha quase 10 anos. No estádio do Jamor, a Taça de Portugal foi erguida pelo capitão do clube, após triunfo por 2-1 sobre o Vitória de Setúbal. Chegámos à final, aquilo não começou lá muito bem, mas nós começámos a perder 1-0. Eu fiz um de um livre quase do meio do centro, era o Vital a guarda-redes, e o Nóbrega faz o 2-1. E ele no fim deu um abraço e disse: tu fizeste-me chorar. ficou radiante. Durante 19 anos, a Taça de 68 foi o único troféu festejado pelos portistas. Pedroto mudou a mentalidade relativamente aos adversários, mas no ano em que estava lançado para conquistar o título, esbarrou num obstáculo inesperado e que estava dentro de casa. Os jogadores recusaram-se a começar o Pedroto, na altura, queria que os jogadores ficassem em estágio a partir de terça-feira. Naquela altura as pessoas, enfim, compreendo-as, mas repare, nós entramos em estágio à quinta. Não é uma situação normal, entramos em estágio à quinta. Portanto, entraram em estágio à terça. Quando faltavam 4 jogos para terminar o campeonato, hoje digo, a mim não me fazia diferença nenhuma. Mas pronto, os jogadores reuniram-se e entenderam que não deviam aceitar aquela proposta, porque aquilo foi uma proposta do Sr. Pedroto. E eles entenderam não querer aceitar. É evidente que o Sr. Pedroto, após isso, por ele, eu, se calhar todos, não é? Ninguém ficava. Mas entendeu que o Custódio Pinto, o Gomes e o Américo, na altura, enfim, eram os capitães de equipa e eram, enfim, eram os mais emblemáticos
da equipa, do plantel, então decidiu suspendê-los. Pronto, e assim foi, eles ficaram suspensos. Tudo o que fazia era com paixão. E dizia muitas vezes, eu às vezes exagero, faço as coisas com paixão, mas sem paixão, se dizia ele muitas vezes, não se fazem as grandes coisas. Mergulhado em convulsões internas, o Futebol Clube do Porto não conseguiu segurar a vantagem que tinha nos 4 jogos finais da temporada e acabou por ceder na luta pelo título de 69. Massacrou a Académica. Era o guarda-redes de Viegas, ele defendia tudo, era com os pés, era com a cabeça, era com as costas. Aquilo foi aquilo. E o Manuel António marcou um golo quase no fim. Ele mandou-me marcar o penalti. O Nóbrega disse, Valmar e tal, deixa-me marcar eu que estou confiante e tal. Falhou. O presidente do clube não soube entender a luta do treinador e, colocando-se ao lado dos jogadores, acabou por fazer sair Pedroto. O treinador que até então tinha estado mais tempo à frente da equipa do Futebol Clube do Porto. Nós tínhamos de uma pessoa que conhecia o futebol português, como ninguém, que tinha um saber que ninguém outro tinha. E passámos para um indivíduo que não sabia nada, absolutamente nada. Longe das Antas, Pedroto aperfeiçoou as suas qualidades. Primeiro em Setúbal, onde levou Vitória a viver a sua época dourada. Durante 5 anos, os sadinos foram a finais da taça, chegaram a lutar pelo título e eliminaram grandes equipas europeias nas competições internacionais. Mas, de facto, esse período foi um período muito bom do ponto de vista familiar e foi um período, como é conhecido, muito bem sucedido no plano desportivo. E salientar aqui uma coisa, que é, porventura, o traço mais marcante da carreira desportiva dele. Era muito mais fácil, na altura, mesmo até não sendo o Porto, na altura, o que é hoje, ficar em segundo lugar no Porto do que em segundo lugar no Vitória Futebol Clube. Portanto, talvez o maior talento dele como desportista e como treinador foi ter conseguido fazer de jogadores, eu diria, medianos, com algum favor, fazer equipas competitivas. Isto sim é que é verdadeiramente difícil. Está para baixo. Depois de Setúbal regressou ao Porto, mas para os lados do Bessa, onde fez do Boa Vistinha Boa Vistão. Pelos achadrezados, voltou a lutar pelo título até ao final da época 75-76 e conquistou 2 taças de Portugal. Foi uma festa enorme, nem os próprios dirigentes do Boa Vista acreditavam. Foi curioso. Foi uma festa enorme, foi uma alegria enorme, quer dizer, porque penso que só o Sr. Pedroto, a equipa técnica e os jogadores acreditámos que podíamos ganhar. E ganhámos e bem, e foi excelente. Em 7 épocas longe das Antas, Pedroto só 2 vezes ficou atrás do Futebol Clube do Porto, enquanto via o seu clube acumular um jejum de títulos que teimava em não terminar. Qualquer equipa que ele treinasse, via-se que tinha treinadores. Em 1976, o Futebol Clube do Porto tinha um plantel que reunia 2 dos maiores talentos do futebol em Portugal, Cubilhas e Oliveira. Mas não passava do 4º lugar a 9 pontos do 2º classificado, o Boa Vista de José Maria Pedroto. Mas enquanto lutava pelo título no Bessa até à última jornada, Pedroto cedia ao coração e comprometia-se com o Futebol Clube do Porto para fazer dupla com o então diretor Jorge Nuno Pinto da Costa. A condição que Pedroto tinha posto era, se viesse alguma coisa no jornal, ele queria vir para o Porto, portanto ele nunca iria dizer. Se viesse alguma coisa no jornal, ficava sem efeito, porque ele não ia aguentar-se no Boa Vista 5 meses, estava a lutar pelo título e era impossível se eles soubessem que ele viria para o Futebol do Porto. Tomamos todos esse compromisso, que só foi revelado no dia, na véspera de São João desse ano. Eu recordo-me quando o nosso grande propósito era ganhar um campeonato. Foi
primeira definição de objetivo, ganhar o campeonato. Não ganhávamos o campeonato há 19 anos. Isto hoje é impensável, um clube que lute pelo título estar 19 anos sem ganhar o campeonato. De modo que para nós o objetivo principal era esse. Mas depois também ir lançando os alicerces para vitórias internacionais, não ser só vitórias morais. José Maria Pedroto era um homem superior. Por isso fez o trabalho que fez, transformou o Porto. Claro que o senhor, com a ajuda do senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, de quem eles dois eram inseparáveis. O regresso de Pedroto começou a ser desenhado numa tertúlia onde estava presente Pinto da Costa. Um espaço de debate e convívio também muito apreciado pelo mestre. Não tive, estava-se muito tarde. Estava-se tarde. Chegava porque ele depois ia para a Petúlia jogar cartas. A Petúlia ganhou o nome com ele. A Petúlia era. E o Jorge Nuno também ia. Era o Valentim Loureiro, era tudo. Ele estava-se bem com toda a gente. Ora, o meu pai era um homem de vida conversado, que gostava muito, que se nutria, não é, da conversa, do diálogo permanente com os outros, quer aconselhando a quem lhe vinha pedir ajuda, quer, sobretudo, suscitando junto dos outros a opinião sobre determinadas matérias. Ele fazia isso connosco, em casa. Provocava a conversa e o debate e a discussão sobre os mais variados assuntos, numa fase em que ainda éramos adolescentes, depois jovens adultos. É importante lembrar, quando o meu pai faleceu, eu tinha 24 anos, portanto, era ainda um jovem adulto, os meus irmãos ainda são mais novos, mas ele procurava provocar esse debate. Tinha uma grande capacidade, contrariamente ao que se possa julgar, porque é conhecida a sua faceta assertiva e de marcação clara da sua autoridade. Ele era uma pessoa com uma grande aptidão para ouvir. E à segunda-feira reuníamos na Petúlia. Fechava a Petúlia, às vezes estávamos até às 3, 4 da manhã, embaixo, a falar de futebol e a jogar às cartas. E eu também fui integrado nesse grupo. Eu só ouvir, eu gosto mais de ouvir do que falar. Eu só ouvir o mestre a falar de táticas e tal. Eu saía de lá muito maior, muito mais limpo, muito menos duvidoso e vinha-me a rir para casa. Para mim, o futebol, o desporto, é o fenómeno cultural de maior magia no mundo contemporâneo. Quando se fala de Sr. Pedroto, não se deve falar só do homem da bola, mas também o homem da cultura, porque o desporto é um fenómeno cultural. O Sr. Pedroto escreveu uma carta que começava assim, eu sei de cor, meu querido professor, e escreveu professor com letras grandes, meu querido professor, é a primeira vez na vida que eu escrevo a palavra professor com letra grande. É para si. Quase 90% dos jogadores que haveriam de ser campeões 2 anos seguidos estavam já no plantel. Havia que treiná-los e moldá-los às necessidades de uma equipa campeã. O jogador deve treinar-se todo o ano, em pleno inverno, de preferência. É a competição que decide da forma e da intensidade a dar ao treino. Comentário sobre a forma. Exprime o apogeu de um jogador, adquire-se dia a dia. Pode aparecer de repente e desaparecer com facilidade. O jogador em forma é muito delicado. A forma está dependente da vida particular. Eu conheci o Sr. Pedroto num congresso médico em Espinho e, a alturas tantas da minha comunicação, eu disse que o treino desportivo estava errado. O que eu fui dizer. No fim, o Pedroto, quando eu acabei de falar, seguiu-se uma pausa para café e ele veio logo ter comigo. Agora, há uma coisa que o senhor me tem que dizer. O
O treino desportivo está errado porquê? Ó Sr. Pedroto, o treino desportivo está errado porque tem cargas físicas em demasia. Cargas, sim. O pianista, quando prepara um concerto, toca piano. Se anda às voltas ao piano, nunca mais prepara o concerto, não é? O treino tem que ser com bola. O treino tem que ser um jogo de futebol. E ele respondeu-me, sim. Frase dele. Uma pessoa joga como treina e treina como joga. Isso não há dúvida. Concordou comigo. Efetivamente, ele sempre insistiu comigo mais na área do treino, não é? E, efetivamente, gostou que eu apresentasse também, penso que, alguma inovação, nomeadamente uma das coisas que surpreendeu a ele e surpreendeu os jogadores, que foi começarmos devagarinho o início das épocas. Ao contrário do que era habitual, em que as épocas são sempre muito fortes do ponto de vista de exigência física. Já trabalhávamos por setores, de forma que a equipa já, quem tinha a posse de bola, os outros colegas já tinham de lhes dar linhas de passe, que agora toda a gente tem linhas de passe, não há linhas de passe, não é? E ele já falava nisso. Eu perdia a bola e ele tocava e dizia, apitava, ele perdeu a bola, a culpa não foi dele. O que é que tu fizeste para lhe dar a linha de passo? O que é que tu fez? E já treinámos isso, repare, já fazia treinos por setores, que era extraordinariamente importante e que é altamente atualizado. Muitos treinos de Sr. Pedroto eram mais agressivos do que os próprios jogos. Mais duros, mais agressivos. Portanto, ele queria o treino-jogo. Não deixava treinar sem caneleiras. Treinavam como jogavam. O pântano, que era o campo de treinos naquela altura, num batatal, muitas vezes ficavam as botas enterradas e era isso que ele gostava, que a intensidade do treino fosse igual à intensidade do jogo. O Zé Maria Pedroto era extremamente exigente. Uma vez treinámos no campo de baixo, no campo de treinos, e eu tinha perdido um lance de cabeça. Ganhei os lances todos. E ele meteu-me o braço, vinhamos a caminho do balneário, isso são coisas giras, e diz assim, temos de trabalhar em impulsão. Sim, mas temos de trabalhar em impulsão. Tinha ganho os lances todos, menos um. E ele, os defesas, queria que fôssemos de pitões de alumínio. E eu fui de pitão de borracha e escorreguei. Ele veio da baliza norte até ao balneário sempre, vais escorregar lá para o pé da tua mulher, vais escorregar para o teu... Sempre a falar. E aqui, a Constituição cheia, e eu cheio da vergonha, e ele... Ele procurava sempre o motivo porque é que tu estás a render menos. E ele sabia perfeitamente qual eram as potencialidades, e falo no meu caso, qual eram as minhas possibilidades. Quem diz as minhas, diz de outro jogador, baixava e ele preocupava-se com isso. Normalmente, quem sondava a primeira sondagem era o António Moraes. E o professor Arano Gonçalves, conforme era uma vez um, outra vez outra, que vinham saber o que é que se passa para que tu não estejas a render. É o homem que se é que triunfa no treinador que se pode ser. Analisar um treinador de futebol, digamos, cientificamente, tem que se conhecer depois, ou em primeiro lugar, o homem que ele é. Isto é fundamental, porque ele não pode liderar se não for respeitado pelos seus jogadores. O líder não é o tipo que faz a voz grossa e tal, como o primeiro sargento da tropa. O líder é aquele que, antes de falar, já os jogadores o aceitaram. Esse é o grande líder. O labor de um conjunto deliberadamente virado para o ataque. Eu vi o Pedroto como treinador do Futebol Clube do Porto eterno. Nunca mais sairia do Futebol Clube do Porto. O Sr. Pedroto colocou tudo no sítio. Nino steals it again and could square it up completely for Porto. This could settle it. And it's gone in. Era um professor, aglutinava tudo. Porque tratava toda a gente de igual, de forma diferente.
ideias gerais de tática. A colaboração de 11 jogadores necessita de uma organização. Ataque, defesa. É o trabalho de contra-ataque. Todos atacam, começando pelos defesas, e defendem, começando pelos avançados. Criação automática do espírito de jogo. A forma como a equipa se formava é que foi determinante. Porque até então, o Futebol Clube do Porto, na minha opinião, formava as equipas ao contrário, ou seja, primeiro os avançados e depois o resto. Oliveira, partindo de junto à linha. Tabelinha com Gomes. Oliveira entrando na área como vem. A tentar introduzir o esférico ao lado. O Sr. Pedroto, naturalmente, que pediu, como é óbvio, informações ao António Teixeira, olha como é que ele funciona, como é que é a pessoa, não é? Porque isso também conta muito, como é que é o comportamento dele, e tudo isso foi transmitido. Pronto, ele é desta forma, joga daquela maneira, porque nós aqui no Brasil jogamos com a defesa um bocado adiantada, ele joga muito fora da baliza. E uma das primeiras conversas que teve comigo foi-me dizer que já me tinha visto jogar em várias posições, que ninguém me tinha posto na minha posição ideal. E foi quando ele me pôs a defesa direito. Bola batida em Gabriel. Eu sabia driblar, sabia passar a 20 e 30 metros. Agora, o Pedroto conseguiu incutir-me em mim o que é ser um jogador de equipa e, como capitão, as obrigações que eu tinha. Segundo o Sr. Pedroto, dizia claramente que a tática avança quando os treinadores sentem que o sistema defensivo está a prevalecer sobre o sistema ofensivo. E, naquela altura, era muito difícil marcar golos. Eu lembro-me da CUF, disto, daquilo, aquilo outro, metiam-se à defesa e era extraordinariamente difícil. Então, lembro-me, o Sr. Pedroto dizer assim, nós, agora, para conseguirmos desbloquear isso, tem que haver uma supremacia atacante sobre... Mas, como já estão prevenidos pelo sistema que existem, tem de haver surpresa. As surpresas são os laterais. Eu aprendi imenso com ele, tudo que é a organização do jogo e a importância de uns mais importantes que outros. E ele depois fazia-me perguntas muito interessantes. Vou recordar uma. Ou sei lá, qual é para si o jogador mais importante numa equipe de futebol? E eu, na minha opinião, é o que marca golos. Está enganado. O melhor jogador numa equipe de futebol é o defesa esquerdo. É o mais importante, é o defesa esquerdo. Ele depois explicou. E agora vejo as equipes atuais e a dificuldade de arranjar efetivamente um defesa esquerdo. Por exemplo, sobe um lateral, fecha o outro, naquela altura, marca um sobre o outro, quando tem a bola, um tem a bola, linhas de passe, portanto, este central tem que recuar um bocadinho para, se estiver aflito, jogar atrás. Portanto, isto não se passava nada, nunca tinha aprendido o futebol desta maneira. Eu tinha aprendido o futebol a jogar, olha bem, agarra na bola, driblas bem, para tabelas, faz o que tu achares e acabou. Não, foi estes princípios que começou a formar-se uma equipa. Éramos uma equipa que funcionávamos em bloco, éramos uma equipa que já pressionávamos alto. E éramos uma equipa no seu verdadeiro sentido da palavra. Eu vim acrescentar aquilo que ele pretendia, que era ter bola, jogar para a frente, ver o jogo na frente, aplicado, com grande vontade de querer ganhar, agressivo, a reação à perda da bola. Nós tivemos períodos em que, a partir dessa altura, eu, por exemplo, eu jogava quase sem olhar. Se fosse recepção, se fizesse uma recepção de uma bola, eu não olhava e sabia onde estava o meu colega. Não tinha que olhar para lhe dar a bola. O Pedroto, ele sabia, ele começava a falar comigo, ó, você não pode jogar lá, não, você tem que jogar mais para trás, não pode jogar na frente, jogar mais para trás. Que, efetivamente, nós também já tínhamos percebido, e eu próprio, que o Fernando Gomes, se jogasse no meio-campo, se acabasse um dia mais tarde a jogar no meio-campo, fazia uma belíssima posição. Mas com o Sr. Pedroto, ele muitas vezes em treinos, não é? Vinha ao meio-campo fazer as suas grandes aberturas lateralizadas e tal. E ele parava imediatamente o treino e dizia, meu amigo, não, aqui até eu faço isso. E aqui o professor e outro qualquer. Agora, área. Chuto
à baliza. A ação final do jogo é a expressão superior do futebol. Exige a plenitude técnica e tática. E fez do Fernando Gomes um bibotador. Se o Gomes marca a primeira bota de ouro, 82, 83, 4,7 remates um golo. Em 3 zonas da área, há 12, há 4, há 6. Com 50% de preparação, 25% de cabeça e 25% sem preparação. O Gomes define-se como um grande goleador, um concretizador. É claro que Gomes está numa grande equipa. Todos nós sentimos que ele expressa, de certo modo, o labor de um conjunto deliberadamente virado para o ataque. Dir-se-á até que este ano, sem sermos campeões nacionais, fomos a equipa que maior número de golos marcou, mas a verdade é que o Gomes conseguiu marcar quase 50% dos golos obtidos pelo conjunto. Tem as qualidades inerentes a um bom ponta de lança, joga excepcionalmente bem de cabeça, é rápido, chuta com os 2 pés, domina a bola com perfeição e ao segundo toque quase sempre concretiza em golos as jogadas de ataque, mas tem uma característica que me parece salientar, é que Gomes tem uma colocação no terreno muito inteligente, faz a chamada dupla desmarcação. Passe. Elemento número 1. Ter noção exata do momento exato do passe. Da sua técnica nasce a tática. Decide os jogos. A técnica não é eficaz se o jogador não tem qualidades atléticas e uma vontade excepcional. As coisas que ele dizia que eram tão fáceis de perceber e que hoje estão absolutamente atualizadas. Ele dizia, por exemplo, que a bola era ouro. Posse de bola tinha 2 coisas importantes. Era a primeira, que se tivéssemos a bola não sofríamos golo. A segunda é que se tivéssemos a bola marcávamos golo. Era a única hipótese que tínhamos de marcar golo. O Sr. Pedroto virava-se para os jogadores e dizia: carrossel, cortinar, toma lá, dá cá, já cá está, já cá esteve. Troca, 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 troca. Há 30 anos, Pedroto estava 100 anos adiantado. Esta história do tic-tac do Barcelona nós já o fazíamos. E é do jogador que não jogasse assim com o Sr. Pedroto. Portanto, já havia, digamos, uma interiorização, uma forma de jogar muito própria do Sr. Pedroto, que se calhar era a maneira como ele jogava. E depois a forma como ele fez de nós jogadores, fez de nós uma equipa. Isso não é milhões, não são jogadores de 200 milhões, nem de 40 milhões, são jogadores de tostões. Bola para um lado, bola para o outro, de jogador para jogador e a gente tínhamos uma equipa, chegámos a uma certa altura desses anos que já tínhamos uma equipa consolidada, uma equipa forte, onde era temida, onde os adversários com quem a gente jogava nos respeitavam, sabiam da força e da qualidade que a nossa equipa tinha. Portanto, os adeptos do Futebol Clube Porto, os sócios, gostavam muito de ver-nos jogar porque a gente entretinha-se com a bola quase o tempo todo. Porque eu lembro-me perfeitamente, aqui no Estádio das Antas, o campo completamente cheio, como estava quase sempre, o jogo terminava e, portanto, as pessoas não se levantavam, não se iam embora. Criada a ideia de jogo, havia que reforçar a crença e, em conjunto com Pinto da Costa, Pedroto começou uma cruzada anticentralista que mobilizou tudo e todos. O víamos de uma forma perfeitamente natural, que era um líder. Mas ele não o víamos porque ele se impunha de uma forma agressiva ou tal como fosse. Não, nós sentíamos só ao ouvi-lo falar. Quando ele nos falava, nós sentíamos que estávamos perante um líder. Um líder porque era um homem que sabia, um homem que tinha aprendido, era um homem que tinha tido experiência de vida no futebol, tinha sido um grande jogador. Portanto, era um homem determinado, era de facto uma pessoa que nos dava confiança, como eu disse. E foi importante nesses momentos de início nesta nova etapa que o Futebol Clube Porto teve. Eu sou do tempo de estarmos no Mirassol, que nós íamos para o Mirassol, para Miramar, e estar na coisa, e ouvir as conversas do Sr. Pedroto, do Sr. Pinto da Costa, dizer: o nosso problema é atravessar a Rábida. O nosso problema é, quando atravessamos a Rábida, somos uns provincianos. E eu ouvi isso, ouço muita gente a dizer isso, mas eu estava presente e tenho orgulho enorme em dizer isso. E a verdade era essa. Integrar-se na organização do clube e conhecer o seu espírito.
Saber trabalhar conforme estas circunstâncias, espírito regional. O Sr. Pinto da Costa e o Sr. Pedroto, acho que foram as duas pessoas que lutaram contra isso tudo, contra o regime, contra as federações, contra tudo aquilo que era, na altura, contra o Futebol Clube do Porto e a favor dos clubes do Sul, e isso a nós também nos veio cativar. Éramos contra aquele centralismo que já havia e que infelizmente continua a haver. Mas, repito, o que me agradava não é porque ele não defendia aquilo por eu defender, nem defendia aquilo para me agradar. Ele defendia aquilo convictamente. O Pedroto, quer dizer, tinha, como é que eu vou explicar? Em termos de psicologia, já estava muito adiantado em relação a muita gente. E para combater o inimigo, utiliza-se as armas que se tem, não é? E temos que tentar tudo por tudo para que, de facto, sejamos pelo menos iguais, não tanto assim, mas pelo menos que tenhamos o mesmo tratamento que têm os outros. Víamos no Zé Maria Pedroto um líder, uma pessoa em quem nós podíamos estar tranquilos, porque ele, como se costuma dizer, dava o peito às balas. E foi, de facto, dentro do campo e fora do campo, digamos, um mestre que nos libertou para a gente jogarmos tranquilos e sempre com o espírito de vencedor. Despertou em nós sentimentos que outros provavelmente não o conseguiram ou não conseguiriam fazê-lo. Pedroto transformou a equipa num clube. Pedroto, o sonho dele e tudo o que nos transmitia era assim uma Catalunha. Mas percebia que ele usava muito essa componente também, essa parte política, que foi fundamental, que foi muito importante num dado momento, pelo menos para quebrarmos aquela ideia de que passávamos a ponta da Rábida e que todos engalanados, tinha gravata e que chegávamos lá e perdíamos os jogos. Para termos a hegemonia do futebol português, não podíamos ser bons rapazes, como dizia o meu querido treinador e amigo José Maria Pedroto, nós podemos ser bons rapazes. Fora do relevado, Pedroto também foi mestre na sua luta por igual tratamento. O mestre da tática era o mestre dos mind games, usando a imprensa de forma exímia para expor os seus pontos de vista. Treinador e imprensa. Não entrar em conflitos. Ela é útil ao futebol. Mais forte do que tu. Receber com a mesma disposição elogios e críticas fortes. Pedroto era pontual, era naquilo que queria que fosse focado. Repetia várias vezes um determinado conceito, umas determinadas palavras, e sabia que aquilo era, digamos, a seta apontado ao tema que ele queria que durante a semana fosse discutido. Um treinador avançado, muito avançado, naquela época. Dentro de portas, promoveu a organização ao ínfimo pormenor, compreendendo exatamente aquilo que o clube necessitava para se tornar competitivo e campeão. A organização está ligada ao sucesso. Sem organização não pode haver sucesso. Havia, na altura que o Sr. Pedroto chegou, lá em cima no Estado Velho havia uma sala, que era a sala que chamavam a sala de convívio, onde estavam os sócios, uns a dizer mal, outros a dizer bem. O Sr. Pedroto chegou ali, mandou fechar logo aquela sala. Ali naquela zona não circulava ninguém, era só os jogadores e mais ninguém circulava ali. Não queria grandes hotéis. Aliás, essa era uma dificuldade que eu fui encontrando ao longo dos tempos e depois, não podendo ser o hotel todo por nossa conta, todos no mesmo andar. Creio que isso ainda hoje se mantém. E aí está uma das coisas que na altura não se fazia e hoje se faz, e já o Pedroto tinha esse conceito. Treinador é o chefe. Manda estar presente em tudo com pontualidade. Sentido coletivo, autoridade sem ditadura, aconselhar, remediar, saber sorrir. Só uma frase do Sr. Pedroto que eu nunca mais esqueci. Exigir não é punir. É uma frase interessante. Repito, exigir não é punir. Exigir é cumprirmos o nosso dever. Eu e os jogadores. Espírito do clube. É o amor dos adeptos ao mesmo, acompanhando-o, solidarizando-se em todos os momentos. Mantê-lo e desenvolvê-lo. Mística do clube.
Fechada sobre si própria e desenvolvendo a mística do clube, a equipa de futebol começou a tomar o gosto às vitórias, conquistando a Taça de Portugal em 77, a terceira seguida de Pedroto. Mas faltava o título mais desejado e perseguido, aquele que fugia há 19 anos. Quando chegou a hora, a 4 jornadas do fim do campeonato de 78, tudo foi diferente do que acontecera quase 10 anos antes. O clube em si uniu-se, disponibilizou-se para uma vitória que seria importante nos objetivos da história do clube e, de facto, aquilo foi tudo ali ao pormenor, foi tudo ao pormenor. E quando digo isto, lembro-me que os últimos jogos, nós, 4 jogos, salvo erro, nós precisávamos de empatar 3. E um desses 3 empates foi histórico e inesquecível. Aconteceu a 28 de maio de 78, no Estádio das Antas. Nesse dia, quase nem dormiu, né? Na véspera, todo mundo com o pensamento de não perder para a gente ser campeão. Então foi uma noite muito longa. A gente discutia muito, conversávamos muito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente não pode perder e tal. Aquela coisa de jogador começa com muita vontade mesmo de ganhar. Mas os jogadores tudo concentrado no jogo do Benfica. Eu dormia muito pouco e estava ao lado do quarto, era um quarto no Hotel Miramar, tinha uma portinha, depois dividia-se em 2 quartos. E o Pedroto, nessa noite, não conseguia dormir bem e fumar. E contou-nos isto no dia seguinte. E disse para o Moraes assim: não consigo dormir, e tal. E eu parte das coisas ouvia, estava no quarto ao lado, sentido assim, outras não ouvi. Portanto, na palestra diz-nos assim: o Benfica não tem hipótese nenhuma. Só se marcarmos um golo na própria baliza. E não é que acontece logo no primeiro ou segundo minuto. Portanto, ele antevê, ele tem esta visão, provavelmente, conseguiu chegar aqui, ou então é tão inteligente que diz: isso acontece isto. Se acontece isto é uma desgraça. Só que estávamos preparados, porque ele mentalizou previamente. Mentalizou-os para isso, para essa hipótese. Foi um momento, não estava muito bom tempo, estava vento, eu sei que estava muito vento, e o Baixo Lopes fez um cruzamento e eu estava praticamente sozinho. Estava atrás de mim o Fonseca, mas eu estava praticamente sozinho e vou parar a bola com a tíbia társica, com a parte de baixo, e ela bem me bateu no joelho. Descreve uma trajetória irregular, e a bola bate-me no joelho e faz um arco por cima do Fonseca. Ele devia ter ficado na dúvida. Quando viu a bola descer, disse: vou dominar com o peito do pé. Mas, entretanto, ela se deu rápido. Quer dizer, não lhe deu tempo para esticar a perna e a bola bateu-lhe no joelho. Há um contra-ataque do Benfica, o Humberto, isolado, remata e o Fonseca faz uma defesa extraordinária em que a bola ainda bate na barra. Quando eu venho do primeiro posto para o segundo, vejo o Humberto Coelho completamente de frente para mim, a dar-lhe, e eu tentei o tudo por tudo. Eu bateu-me no bico da bota e foi bater em cima da barra. Levantando a boca da baliza, Humberto, a bola esbarrou na trave e depois pode repelir Rodolfo. E os dois ao mesmo tempo, foi muito curioso, porque instantaneamente e exatamente ao mesmo tempo dissemos: vamos ganhar. E até nos rimos, vamos ganhar, porque nós sentimos que se fosse para perder, que aquela bola tinha entrado. E dissemos: vamos ganhar, e gritamos para dentro, e a partir daí o jogo foi todo nosso e conseguimos empatar. Então a gente continuou a trabalhar da mesma maneira, jogando em cima deles, e eles com todos os jogadores lá dentro da área. Incrível, nunca vi o Benfica jogar desse jeito. Eles tinham jogadores tudo, segundo tempo, tudo lá atrás, não tinha ninguém lá na frente. Entende? Então a gente, não, vai sair, não saía, vai sair, não saía. E aí o curioso que saiu esse livre, e o Simões, que tinha feito o gol contra, ele chegou para mim e falou: Emílio, põe a bola na minha cabeça. Chorando, Simões chorando. Põe a bola na minha cabeça. Ele estava se sentindo culpado, né? Tinha feito o gol contra, vou perder o título por minha culpa, né? E eu, por acaso, tentei olhar para ele. E tentei pôr a bola para ele, mas o Alberto, na altura, defesa do Benfica, antecipou o Simões, e a bola veio caindo, assim, quando ela vem caindo, meteram o pé, meti o pé, aí foi espetáculo, aí foi maravilhoso, eu só vi a bola entrar e não vi mais nada. Aí só vi o pessoal em cima de mim, caindo em cima, foi uma coisa indescritível, não tem como explicar essa sensação. Agora não adianta chorar, Fidalgo! Na rede, Fidalgo!
jogo na rede pelo lado de dentro. O Ademir fez o gol do empate. Eu recordo-me que eu saltei para cima dele, saltámos todos e foi uma alegria enorme. Hoje, de vez em quando, vem-me esse momento à memória. Eu quero aqui expressar um respeito muito grande que tenho pela turma benfiquista, indiscutivelmente, por todos os seus jogadores, mas a verdade é que temos todos de constatar que ganhar um campeonato com este futebol, sinceramente, com jogadores aglomerados dentro da grande área, só com a exploração do contra-ataque, não me parece realmente que seja digno de um futebol de um país europeu que se quer botar numa tabela média. Eu era das pessoas que nunca tinha visto o Porto vencer. Quando chego ao meu pai lá no estádio, agarrámos os dois a chorar. Uma loucura, porque nós morávamos na Praça Francisco Sá Carneiro, perto do estádio. A casa dele era conhecida de muita gente. Foi quase uma invasão de campo de casa. Houve um grande entusiasmo à volta da nossa casa, a gritarem pelo nome do meu pai. Há um álcool a mais, também é importante, da minha parte e dos meus amigos que lá se juntaram à festa. Aquilo na minha casa foi uma festa. Eu tinha 3 cães, o cão pequenito até bebia champanhe. Eu tinha um pequeno lá, estava lá, e eu fiz lá uma grande festa em casa. E o Zé foi logo para a televisão. Foi lá à casa, queria tudo vê-lo. Foi um momento de esfuziante alegria, que eu sei que ele viveu muito intensamente, porque foi, lá está, o quebrar desse jejum foi, no fundo, o epílogo de um trabalho e de um sonho que ele vinha prosseguindo há muito tempo. E, portanto, há ali uma explosão de emoções, uma espécie de catarse, não é? Dele próprio e coletiva e de todo o universo portista, não é? De finalmente termos conseguido aquilo com que andávamos a sonhar há tanto tempo. A vitória trouxe ranger de dentes, suores frios e amargos da boca para a capital do ex-império, nomeadamente para os nossos adversários diretos, muito mais o Benfica do que o Sporting. A partir daqui foi o primeiro passo de uma escalada heroica e galopante. O Porto deixou de ficar confinado à circunvalação e Gaio. Antes, atravessava-se a ponte e nós tremíamos. Depois desta vitória, quando o comboio passava com a equipa do Porto, era a ponte que tremia. Dir-lhe-ei, sem falsa modéstia, que estou ligado a 7 êxitos da gloriosa carreira do nosso grande clube. Soubemos, através dos tempos, que só graças a um esforço de conjunto, a uma dádiva total à equipa, era possível ganhar os campeonatos nacionais. Levantavam-se quase sempre à nossa frente uma série de problemas e o Futebol Clube Porto necessitava, como toda a gente sabe, de ter sempre uma grande equipa capaz de ter aquela percentagem superior do seu ponto de vista futebolístico que lhe permitisse arrecadar pontos e sagrar-se campeão nacional. Naturalmente também que as alegrias têm todas a sua altura e espaços próprios e eu dir-lhe-ei, a grande alegria da minha vida desportiva tive agora com a conquista do Campeonato Nacional de 77-78. Campeão em 78, bicampeão em 79. O incómodo de tamanhas vitórias foi imenso e o tri não chegou porque os árbitros não deixaram. Foi de tal ordem em que há um jogador do Varzim que, enfim, dentro da área caiu e ao cair agarrou a bola e o árbitro não só não marcou o penalti como devia ter marcado, mas mais fez o comentário
desta forma, querias penalti, mas eu não vou marcar. Quer dizer, era assim o Estado na época. Ele falava-nos e dizia-nos no campo: podem cair às vezes que quiser dentro da área, podem fazer o que quiser, que não marco nenhum penalti. Dizia-me a mim que não marco nenhum penalti, houve 2 penaltis. A gente ficou com uma sensação horrível por causa de uma coisa que a gente podia ter ganhava o jogo com facilidade, só que o trio de arbitragem não... O Futebol do Porto, esta época, foi demasiadamente infeliz, especialmente nos jogos disputados com o Sporting. Nós não vimos um penalti marcado em Alvalade, flagrante, sobretudo, há 5 minutos do fim. Está lá, naturalmente, o pequeno detalhe na televisão. Não vimos 2 penaltis contra o Sporting das Antas. Só essas 3 grandes penalidades, naturalmente, que conduziriam o campeonato noutro tom, e o chamado tri que nós ambicionávamos com certa legitimidade falhou precisamente por causa dessas 3 grandes penalidades. Do mesmo modo que nos lamentamos com factos passados, por exemplo, na final da Taça de Portugal. É claro que o que fica para a posteridade são os resultados. As pessoas cada vez têm menos memória e ninguém se lembra, a não ser os que sofrem na própria pele. Nós, os do Porto, que trabalhamos denudadamente para alcançar os objetivos, nós naturalmente sofremos na pele esses infortúnios que normalmente são infortúnios, desgraças para nós, mas são alegrias para outros. E a final da Taça de 80, com os adeptos dos rivais de Lisboa juntos na bancada, foi outra vergonha à vista de todos. Conseguiu unir o Sporting e Benfica contra o Futebol Clube do Porto na final da Taça de Portugal, mas passámos mal. Só chegámos ao pátio dos balneários do Estádio Nacional meia hora antes de começar o jogo. Porque não deixavam passar o autocarro. Tentaram agredir-nos, uma confusão tremenda, e depois à saída até conseguiram levar os equipamentos todos, que roubaram a mala do autocarro e levaram os equipamentos todos. E queriam assaltar o autocarro, tiraram pedras. Nós provocávamos nos outros alianças permanentes. Nós provocávamos isso. E nós sentíamos isso. Nós sentíamos que havia muita gente que nos queria mal. Muita gente não gostava do Porto. Nós lutámos contra tudo e contra todos. O ambiente não perturba, Pedroto? Não, acho que não. Os jogadores de futebol estão habituados a esse ambiente, a mim não perturba nada. Nós até nos congratulamos com isto. Realmente é o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. O juiz de linha viu perfeitamente que Carlos Manuel agrediu o nosso jogador aqui mesmo à sua frente e confirmou ao árbitro. Não sei o que é que o árbitro vai fazer agora. Aguardemos. Não houve tanto cartões amarelos, nem foi ninguém mandado para a rua. Atenção, de momento não foi ninguém mandado para a rua. Houve apenas uma chamada de atenção à rapaziada para manter a calma. Pedroto e Pinto da Costa endureceram posições contra o centralismo, mas não foram acompanhados pelo presidente Américo de Sá, acabando por ditar a saída de ambos naquele que ainda é conhecido pelo verão quente das Antas. Quem conhecesse o meu pai sabia que ele era, antes de quebrar, torcer, e que não compactuava com determinadas coisas, que tinha, como agora se diz, determinadas linhas vermelhas que não eram ultrapassáveis, e, portanto, é conhecido esse processo. Ele depois vai para Guimarães, com grande pena nossa, julgo também com grande pena para ele, não é? Porque ia deixar o clube do coração. Todos estivemos mal nesse filme, de facto foi uma coisa que... Só que nós estávamos com aquela embalagem, com aquela, digamos, autoestima tão em alta, que de alguma forma também se calhar extravasámos as nossas competências, porque os jogadores são para jogar, os treinadores são para treinar e os dirigentes são para dirigir, não é? Mexeu um bocado tudo isso com o clube, mexeu, mas também fez pensar, fez refletir, e eu creio que depois, com o tempo, as pessoas perceberam, aqueles que não tinham percebido bem, depois vieram a perceber que há males que vêm por bem. Conseguiu-se, depois, ao fim de 2 anos, fazer com que Jorge Nuno Pinto da Costa se candidatasse pela primeira vez a presidente, trazendo de regresso José Maria Pedroto e implementando
tudo aquilo que se tinha perspectivado 2 anos atrás e que eles, durante 2 anos, foram preparando para dar as tais bases de consolidação, não só ao Futebol Clube do Porto bom nacional, em termos nacionais, mas também com uma dimensão internacional. E isso depois, a história do Porto futura, reza que foi altamente conseguido. Durante 2 anos, o Futebol Clube do Porto entrava novamente em modo pausa. Pedroto rumava a Guimarães, onde acabou por encontrar novos motivos para melhorar o desempenho das suas equipas. O Sr. Pedroto está aqui um homem que toda a gente fala nele, toda a gente fala com um homem adiantado no tempo. E eu perguntei-lhe qual era a importância do jogo para o treino. Ele falava no jogo, a matriz do jogo, o jogo. Qual era a importância do jogo para o treino em termos efetivos de treino, de acordo com as potencialidades que é necessário desenvolver no jogo. Ele olhou para mim e perguntou o meu nome. Eu disse, sou Zé Neto e tal. Então, não se importa vir na minha sala de aulas. Na altura, Vitória de Guimarães, 81, 82. E eu lá fui a Guimarães e ele então fez-me logo 3 ou 4 perguntas seguidas, como é que o treino bidiário, sei lá, acha que nós na pré-época deveríamos fazer um treino em jejum, antes do pequeno almoço, e depois, acha que a parte... E como é que funcionam as mitocôndrias? Logo uma questão destas que eu tinha presente no meu estudo da fisiologia, na energia química, energia mecânica, e eu ia começar a responder, mas disse alto, tem calma. Ora, na verdade, quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe, e como hoje é bem conhecido, o futebol acolhe todo um conjunto de disciplinas, tem uma grande multidisciplinaridade, porque o futebol acolhe e nele convergem uma série de saberes auxiliares que são fundamentais para alimentar a prática desportiva e para atingir a excelência desportiva. É quase ocioso citá-los. A fisiologia, as questões ligadas à psicologia do desporto, a estatística, é uma questão muito curiosa. Hoje vulgarizou-se no fenómeno desportivo profissional. O meu pai foi o primeiro a introduzir, ainda de uma forma mais arcaica, mas eram os meios tecnológicos disponíveis à época, a estatística ao serviço do treino e do jogo. E eu lá andei durante a semana com 2 cronómetros a treinar e tal, a ver coisa. E então fiz os dados do jogo, não é? E depois peguei nos dados estatísticos e histograma de barras, porque não havia computadores, com o régua e esquadro, pintei e depois fiz mais 3 ou 4 páginas na tentativa de justificar esses dados. E depois, de facto, apareceram, era um papel acastanhado, quadriculado, onde o professor Zé Neto escrevia de quantos quilómetros percorreu, quantos não percorreu, este foi assim, aquele foi assado, e foram os primeiros grandes mapas que o Futebol Clube do Porto teve. Aí também uma inovação. O Sr. Pedroto chegou a uma altura que disse uma coisa muito importante, que é, professor, leia também todos os jornais e faça uma análise da leitura que o jornalista faz ao jogo. Veja bem, eu nem conhecia os jornalistas, que chegou os jornais, ia lendo e tal. Mas tem que ler todos os jornais, todos. E eu lia os jornais e então fazia o que é verdade, sublinho com uma cor. O que é mentira, com outra cor. E as coisas dignas de crítica, com outra cor. Aí eu comecei, nós uma vez fomos jogar ao Farense, que era difícil, no São Luís, passar lá, que era de facto um espaço com Paco Fortes, era uma equipa. Fomos lá jogar e então o que é que aconteceu? Um jornalista vai a dizer que dizia, não vou falar de nomes, né? Mas nós íamos depois jogar com o Benfica aqui em casa. Mas era um jornalista que via-se nitidamente. Jaime Pacheco parecia não querer suar a camisola. E eu, sublinhado, a cor vermelha. Tudo que era mentira, sublinhada vermelha. O que era verdade, azul, tinha que ser, claro. E as coisas dignas de crítica, a verde. Ele, quando via na bola os artigos, Sila, vai buscar os apontamentos e uma caneta. Ia cá para baixo, porque os quartos eram lá em cima, e ele vinha cá para uma sala que estava... A sala onde estava muitas vezes o Pinto da Costa. E então vinha cá para baixo e levava na caneta para lhe responder. Porque ele comprava os jornais todos, estava sempre a par. E quando lhe agradava a tumba, vinha cá para baixo, não deixava escapar nada.
De regresso às Antas em 1982, sob a presidência de Pinto da Costa, José Maria Pedroto trouxe estatísticas, mas não só. Os campos onde tocava eram cada vez mais completos e nada surgia do acaso. Aliás, ele aí também faz inovação, né? Porque ainda hoje ouve-se os treinadores, nomeadamente aqueles que estão a iniciar com a equipa técnicas, todos catalogados. É o preparador físico, é o psicólogo, enfim, é o metodólogo. Mas para o Sr. Pedroto éramos os 4 treinadores. Aliás, ele fazia questão mesmo, quando era entrevistado e quando lhe falavam na equipa técnica, de dizer que nós, os 4, éramos treinadores e por isso desempenhávamos, qualquer de nós, as funções que eram inerentes com a maior das naturalidades. Pois, digamos que ele era o mentor e dentro da sua orientação havia indivíduos que ele destinava, colaboradores, adjuntos, assistentes, como quiserem chamar-lhe, que ele determinava para os diversos setores, para os guarda-redes, como há o treinador de guarda-redes, para os defesas, para os avançados, mas toda a preparação, e depois também a sua supervisão, quer dizer, não se fazia nada sem a sua graça, não é? Sem a sua bênção, sempre positiva, sempre no progresso da equipa, no progresso do clube, na construção de outras bases, e aí começou a ser construído aquele Futebol Clube do Porto enorme que nós conhecemos ao longo dos anos. Cada vez mais completo, Pedroto reconstrói a equipa e depois de em anos anteriores ter eliminado colossos europeus como o Manchester United ou Milan, prepara o Futebol Clube do Porto para um verdadeiro assalto ao trono da Europa. Noções sobre a eficácia do treinador, bagagem dos seus conhecimentos, experiência, prática e pedagogia do futebol, conhecimento do método de educação física e cultura atlética, noções de anatomia, fisiologia de higiene e mecânica aplicada, conhecimento profundo da técnica e regulamentos do jogo, animadores e condutores de homens, senso de observação e imaginação, boa cultura geral, encontrar o treino pelo treino. Conservar o espírito de progresso. Poderei eu fazer melhor? E reparem, onde começa, digamos, ou a continuidade daquilo que era o valor e a qualidade do Sr. Pedroto. O Zé Beto que vinha emprestado, que era formado no clube, foi emprestado ao Beira-Mar, regressou. O João Pinto, que não sabia bem qual era a posição dele, se era médio centro, se era médio interior, se era defesa esquerdo, porque ele também andou por ali. O Gabriel, na altura, um jogador por quem eu tinha uma admiração excelente, o Sr. Pedroto começou a pôr o João Pinto a jogar. O Lima, como disse há pouco, que aquilo dava 3 toques seguidos, começou a ser um dos melhores centrais da Europa. O Eurico e o Inácio, foi aí também que se deu a grande volta, foi o sentimento do Sr. Pedroto e do Sr. Jorge Pinto da Costa foi profissionalizar o grupo. Às vezes nem era a qualidade propriamente dita, embora houvesse muita qualidade no Eurico e no Inácio, mas era de facto o profissionalismo que era interessante incutir no grupo. E eles, depois, eu que vim do Aliados de Lordelo, que ao 4º, ou 5º, ou 6º, ou 8º dia de treino, o Sr. Plácido, o saudoso Sr. Plácido, não me deixou entrar. Disse: o que é que vais fazer? Se eu treinar, fora. Não me ia deixar treinar, porque já nem me conhecia mal, ou nem conhecia. O Sousa, que veio de São Joanense. O Frasco, que vinha do Leixões, da 2ª divisão, que jogava e não jogava. O Jair Magalhães também foi recuperado na formação. O Gomes, que era de facto a nossa referência, o nosso baluarte. E depois era o Costa, o Vermelhinho também veio do Águeda. Portanto, sempre Pedroto consigo, com médias de retalhos, entre aspas, no sentido figurado, mas não depreciativo, antes pelo contrário, fazer uma equipa que a nível nacional e internacional começou a expandir-se, começou a elevar o nome do Futebol Clube do Porto aos 4 cantos do mundo com uma qualidade por excelência. Em 2 anos, Pedroto levou o Futebol Clube do Porto a conquistar uma supertaça, uma Taça de Portugal e colocou a equipa pela primeira vez na sua história a disputar uma final europeia. Mas, infelizmente, não pôde gozar dessas alegrias no banco de suplentes. Foi um choque tremendo, sabe? Por tudo e mais alguma coisa, foi um choque tremendo. Quem faz o diagnóstico manual é o Zé Luís. Faço uma massagem na parte abdominal
e detetei. Quando eu chego a um certo, com os meus dedos, ele deu um salto. A marca dele, Zé, não faças mais. Eu chamei o Domingos Gomes, que era, na altura era o médico do Domingos Gomes, e disse, olha, veja o que é que o Mister tem, que ele está um bocado ali. Nós fomos para Londres, para o melhor que havia, mas pronto, já estava avançado, portanto devia ter sido para um homem daquela inteligência, devia ser muito, muito, muito mau. No seu último jogo a orientar a equipa do Futebol Clube do Porto, fez aquilo que melhor sabia fazer. Resolveu, com astúcia e intuição. Em Penafiel lançou Vermelhinho e Bobó para resolver um jogo que estava empatado. E, como sempre, acertou. Bobó entrou depois do intervalo e o ataque portista mostrou outro rendimento, pois até então Jacques estivera muito só, apesar do adianto de Sousa e Jaime Magalhães. Vermelhinho passou a jogar aos 60 minutos e estaria na base do golo marcado por Bobó 2 minutos depois, com alguma falha do guarda-redes Trindade. Uma curiosidade, 2 portistas, ambos ex-Águeda. A intuição de Pedroto, alicerçada num conjunto de experiências, já não esteve presente nas últimas finais, mas a sua aura nunca deixou de se sentir. Creio que as pessoas mais céticas que tinham dúvidas, pois hoje fizemos ver o porquê da nossa magnífica época, que culminou com este magnífico triunfo, que eu aproveito para dedicar à massa associativa de Futebol Clube do Porto, que sempre esteve connosco em todos os momentos. E, como não podia deixar de ser, vai também este triunfo para o nosso chefe da equipe técnica, José Maria Pedroto, que bem o merece, e com os votos de que ele brevemente esteja entre nós. Posteriormente, para não exteriorizar, a gente fica um pouco emocionado, porque de facto nós não tínhamos o Sr. Pedroto, mas nós jogávamos para o Sr. Pedroto e sabíamos que tudo que fazíamos era para ele, e tudo, qualquer alteração que o Sr. Moraes fizesse, com todo o mérito que o Sr. Moraes se lhe era reconhecido e que nós valorizávamos, sabíamos que era o Sr. Pedroto que estava por trás daquilo tudo. Porque aquela alteração de sair o Jaime Magalhães e o Vermelhinho para a direita e o Costa para a esquerda, não era por acaso, era o visionário, o Sr. Pedroto, que dizia, faz isto, faz aquilo. Portanto, tudo o que acontecia porque havia alguém por detrás. E esse alguém era de facto muito especial para nós. Porque é muito fácil nós falar de treinadores quando jogamos sempre, ou gostar dos treinadores quando jogamos sempre. Eu tive o meu ano, digamos, um ano sabático, o ano que eu joguei quase nada ou nada, foi o Sr. Pedroto. E com respeito por todos e admiração por todos, ele foi de facto o melhor, mas dos melhores. Todos os jogadores que foram treinados por ele fazem dele um semideus, um fora de série. Não é? Muito pouco antes de morrer, ele perguntou como é que tinha ficado o Farense Porto. Não é? E já estava mentalmente muito incapacitado, por força da doença oncológica que tinha. E o Jorge não ia lá sempre a casa. Ele entrava e disse, ganhamos, ainda na véspera de falecer. Ele fez assim, 1-0. Isto foi em 84. É que os jogadores iam sempre lá vê-lo, quando chegavam. Há um episódio que eu recordo muito dolorosamente, ainda hoje me emociono, foi ter visto a final de Basileia com ele ao lado. Eu já estava muito alquebrado, já estava acamado, teve que descer. Só havia televisão numa sala e lembro-me do ar de tristeza e de consternação com que ele assistiu à derrota. Isso tudo de impotência por não poder intervir. Eu estou convencido que se houvesse na época telemóveis, ele tinha ligado para o banco para falar com o António Moraes, a quem eu presto também aqui a minha homenagem. Até ao seu último dia, Pedroto trabalhou no presente e no futuro do Futebol Clube do Porto. Ainda teve vida para, ao ser visitado pelo presidente Pinto da Costa, que lhe transmitiu que ia dar uma setada no Sporting por nos ter levado 2 jogadores, o Sousa e o Pacheco. E a setada era ir buscar o Jordão, e acho que tentou mesmo
mesmo depois do que ouviu do Sr. Pedroto, acho que ainda tentou isso. E então o Sr. Pedroto, também em condições extremas, difíceis, ainda teve vida para lhe dizer: mas você quer mesmo dar uma setada no leão? Então vá buscar o Litos e o Futre. O Litos não veio, mas veio o Futre, e todos sabemos o que é que representou para o crescimento do Futebol Clube do Porto naquela altura. Recordo-me como se fosse hoje o Paulo Futre, quando veio para o Porto, subir a escada para o ir cumprimentar ao quarto, onde ele já estava acamado, não é? Portanto, isto foi, talvez, não sei quando é que o Futre chegou exatamente ao Porto, 84, terá sido. Portanto, foi meses antes de ele ter falecido, o Futre lá se ter ido apresentar, não é? Quando assentou praça no Futebol Clube do Porto, foi-se apresentar, não é? Era um miúdo, não é? Lembro perfeitamente de o ver subir aquelas escadas e depois ir embora e ir para os treinos e tal. E gosto muito, quando venho ao Porto, passo, ainda hoje fui almoçar a Belasques para olhar para a casa do Sr. Pedroto, para me relembrar dele. E recordo-me que ele já estava bastante mal e conversamos um pouco antes de eu assinar, e ele disse que eu ia ter sucesso. O Porto não era o que é hoje se não passa, se José Maria Pedroto não é treinador. O próprio Artur Jorge, que sucede ao Sr. José Maria Pedroto, foi indicado pelo José Maria Pedroto para ser o substituto dele. Conhecido pela sua forma de acrescentar valor a quem passava pelas suas mãos, José Maria Pedroto acabou por deixar um forte legado ao clube. O mestre deixou-nos nos primeiros dias do ano de 1985, mas aquilo que construiu jamais será esquecido. Eu não tenho dúvidas que muitas vezes até julgo que mesmo já na conquista da Liga dos Campeões e da Taça Intercontinental, teve no espírito daquela gente a imagem do Pedroto e aquilo, e que lhe ofereceram de certeza absoluta, intimamente, a vitória nesses jogos. A época do Pedroto nunca acabou, nunca acabou. Portanto, há traves mestres que continuam a funcionar. Passado muitos anos de ele desaparecer do nosso meio, eu acho que a maior homenagem que nós continuamos a dar a ele é quando se fala no nome dele, dizemos sempre o Sr. Pedroto. O Sr. Pedroto, se fosse vivo, era um dos melhores treinadores do mundo. É uma honra para o Porto ter sido servido, como ele diz, fazia tudo com paixão, para um homem como José Maria Pedroto. Um homem superior, um homem superior.